E aí, pessoal, tranquilo? Bom, novamente, né, estamos aqui mais um dia, mais uma luta, mais uma batalha, mais um enfrentamento aí contra as leis da química. E vamos falar hoje de reações inorgânicas. A gente veio aí de algumas semanas bem cheias, né, quanto à Química 1. Os vídeos aí foram na faixa de 40 minutos, 25 minutos, dei muito tempo de aula. Então, para como uma forma de me desculpar com vocês, vou estar fazendo essa aula bem mais light também, bem mais de boas. Ela vai ser dividida em duas partes, né? Primeiro agora eu vou dar uma coisa mais geral e depois na próxima aula vamos falar um pouquinho novamente de algumas reações. Mas essa semana, por exemplo, não vai ter lista de exercícios, vai ser um vídeo bem tranquilo, só para vocês aproveitarem o tempo extra aqui para se dedicar às matérias que vocês podem não ter se dedicado enquanto estavam estudando para mim, né? Então, vamos lá. Primeiramente, para começar as questões de reações inorgânicas, o assunto em si, eu tenho para trazer um experimento para vocês da pasta de dente de elefante, que é um experimento bem interessante, acho muito legal o experimento, bem bacana mesmo. E aí a gente vai ver o vídeo do canal Manual do Mundo para ver o experimento, ver o que acontece, e depois nós vamos discutir se de fato é uma reação química ou se é só uma transformação física dos elementos. Vamos trabalhar. O canal que fez o vídeo foi o canal Manual do Mundo, o link tá aí no slide, também tá no direcionamento. E aí eles chamam de pasta de dente de baleia azul. Por que não elefante, mas pasta de dente de baleia azul? Vocês vão já entender direitinho. Mas basicamente aqui eles usam um galão para fazer todo o experimento. Então você já imagina que vai ser uma coisa bem grande, né? Aí eles vão colocar o detergente, que vai servir para fazer algumas bolhas no experimento final depois. Corante, para destacar a diferença. 500 gramas de iodeto de potássio. E também eles vão interagir com 20 litros de peróxido de hidrogênio, ou como vocês podem conhecer, água oxigenada, que o pessoal usa também para pintar o cabelo, né, esse tipo de coisa. É isso que eles vão utilizar aí. Aí já está tudo lá dentro, falta só colocar a solução de iodeto de potássio para interagir. Aí eles começou a interagir o iodeto de potássio da solução com a água oxigenada que já estava dentro do galão e provocou essa espuma bem grande aí. Bem grande mesmo, né, na real. O que aconteceu nesse experimento, que também é conhecido aí principalmente por pastas de dente de elefante? O que estava interagindo ali? Vamos ver. Nós tínhamos, primeiro, durante a interação, H2O2, que é o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, interagiu, isso aí estava líquido, né? O peróxido de hidrogênio estava líquido, interagiu com uma solução aquosa de iodeto de potássio, o A aqui significa aquosa, e depois interagiu com o detergente, que só serve para fazer bolha, ele não vai interagir de fato com os, os materiais, né, os elementos que estão ali dentro. Tanto que porque se interagisse já seria uma reação orgânica e não inorgânica, porque detergentes são compostos orgânicos, vocês vão ver depois com o professor Breno. E interagiu com o corante, que ficou bonitinho ali naquela cor azul, mas meio lilás. E o que teve durante a interação dos compostos? À medida que a solução de iodeto de potássio foi interagindo com a solução ali, o peróxido de hidrogênio, você viu que foi formando aquelas espumas. Não foi automático, não foi ao mesmo momento, tudo interagiu de uma forma só. Não foi no momento que o iodeto de potássio entrou em contato com a água oxigenada que formou uma espuma gigante. Ela foi formando-se aos poucos. De pouquinho em pouquinho ela foi formando. O que isso que acontece? Nesse tipo de interação, há uma interação gradual. Não é automática, não é instantânea. E no momento posterior, você vê que teve um aumento absurdo do volume do produto em relação aos reagentes. Você vê ali que tinha só um galão de 40 litros, se eu não me engano, e de repente formou uma espuma absurda, mesmo tendo poucos reagentes. Você vê, como é que só com pouco reagente, com uma quantidade pequena, formou um volume tão grande assim de produtos? E aí, provavelmente já deu spoiler, né? Mas ocorreu uma reação química ou só uma transformação física? Bom, só pelo fato de estar falando de reagentes e produtos, já obviamente tem reação química envolvida.
E acho que essa pergunta aí até também duvidar um pouco da capacidade de vocês, né? Porque acho que é algo que todo mundo consegue resolver, entender que teve de fato uma reação química de reagentes interagindo e formando produtos. Mas vamos ver de pertinho. Qual seria essa reação química que aconteceu? Primeiro, você tem que o peróxido de hidrogênio, o H2O2, naturalmente ele já sofre uma decomposição. Se você deixar o peróxido de hidrogênio no ar assim, com a tampa aberta, na sua sala de estar ele já vai gasificando, já vai formando vapor, evaporando, né? E quem mexe com água oxigenada sabe que você não pode deixar a água oxigenada aberta muito tempo. Do mesmo caso da acetona. Tem a mesma ideia. Então, o H2O2, naturalmente, ele já se decompõe formando H2O e O2. Ou seja, o peróxido de hidrogênio se decompõe formando água e gás oxigênio. A reação de decomposição vocês vão entender daqui a pouquinho. Mas o que você faz colocando iodeto de potássio? Você vai fazer com que esse iodeto de potássio seja um catalisador para essa decomposição. Ou seja, de fato, o iodeto de potássio não vai estar interagindo formando aquelas espumas. Aquelas espumas estão sendo catalisadas pelo iodeto de potássio. Ele está só agilizando aquilo. Quando você coloca um sal numa água, como vocês já devem ter visto aí em outras matérias, né? O sal se decompõe em ânion e cátion na solução, ou em qualquer outro solvente. Como a gente viu lá trabalhando em ligações iônicas, né? Ele vai fazer a dissociação iônica. E aí vai formar o íon K+, o cátion K+, e o íon iodeto, que seria o I-, ou o ânion. São liberados na solução. E esse ânion do I-, do iodeto, ele vai interagir diretamente com a água oxigenada. Ele vai acelerar esse processo, porque ele vai atrair o átomo de oxigênio para ele. Pita, mas o oxigênio não é -2? Como é que ele vai ficar positivo na solução do íon? Então, eles não vão ficar positivos. Eles vão continuar negativos. No momento que o íon iodeto atrai o átomo de oxigênio, tirando ele da molécula de peróxido de hidrogênio, o oxigênio está indo para lá para querer pegar mais elétrons. Porque o íon, o iodeto, está com um elétron extra ali, sobrando, né? Então o oxigênio vai lá tentar pegar esse elétron. E é por isso que ele sai do peróxido de hidrogênio. E logo depois disso, vai ter uma restauração das moléculas. Como assim restauração? Em toda reação onde tem um catalisador, que nesse caso é o iodeto, você sempre vai ter uma restauração das moléculas iniciais. O iodeto, no caso, ele não vai aparecer nos produtos interagindo com as outras moléculas, os outros átomos. Ele vai aparecer do mesmo jeito como ele chegou, na forma de iodeto. Então, vai ter uma reação do peróxido de hidrogênio que não foram decompostos ainda com o iodeto de oxigênio que já está ali formado, né, a moléculazinha. E aí vai liberar água, o íon iodeto e o O2. Tá, mas Pita, por que acontece aquela espuma lá gigante que apareceu no vídeo? Isso acontece porque o oxigênio, ele vai meio que ficar o gás de oxigênio vai ficar entre as moléculas de água. Entre duas moléculas de água vai ter um gás de oxigênio ali, uma molécula de gás de oxigênio. Então ele vai empurrar essas moléculas um pouco mais longe uma da outra. Então, ao invés de elas ficarem líquidas, elas vão ficar naquele esquema meio pastoso, meio espumoso. E vai expandir esse produto como um todo, né? É isso que acontece aí na reação química. Mas, de fato, o que seria uma reação química? Uma reação química, ou transformação química, é um acontecimento em que uma ou mais substâncias se transformam em uma ou mais novas substâncias. Ou seja, tem algumas substâncias se transformando em outras. E a equação química é uma representação gráfica de uma reação química. A gente tem que a reação química é a pasta de dente de elefante, onde tem uma ou mais substâncias se transformando em outras. No caso, o peróxido de hidrogênio se transformando em água e gás oxigênio. Mas a equação química é isso daqui. 2H2O2, aquoso, transformando em 2H2O líquido mais O2 gasoso. Essa é a equação química. Mas vamos parar um pouquinho e pensar que existem várias formas, vários tipos de reações. E a gente vai trabalhar direitinho quais são esses tipos de reações. A primeira reação que a gente vai ver aqui é a reação de adição, ou síntese. O que é adição ou síntese?
você vai ter dois ou mais reagentes, transformando-se em apenas um produto. Se você for fazer uma equação geral, você vai ter A mais B é igual a AB. AB significaria a junção desses dois elementos. Mas também poderia ser três substâncias interagindo. A mais B mais C é igual a ABC. Tem essas possibilidades. Então, essa equação geral aqui é só um exemplo. Mas, basicamente, você vai ter duas ou mais substâncias originando só uma. Essa é a reação de adição ou síntese. Exemplo, o flash fotográfico, daquelas câmeras antigas, até de algumas novas também, mas que você tinha que estourar aquela lâmpada, não sei se alguém conhece aí, mas está nesse exemplo aí, onde você estoura a lâmpada criando uma reação. Isso aí, de fato, é uma reação de síntese, onde eu tenho dois átomos de magnésio sólido interagindo com uma molécula de gás oxigênio, originando duas moléculas de óxido de magnésio, monóxido de magnésio, que é sólido, e vai produzir aquela luz. É isso que significa a reação de adição ou síntese. Tem duas substâncias formando só uma. Aí uma reação bem simples, né, que nós podemos ver aí no cotidiano, é a chuva ácida. Quem é de São Paulo aí, se alguém no interior conhecer Cubatão, Cubatão eu acho que é a nossa Chernobyl do Brasil, né? Praticamente ali, se você for em Cubatão, você vai voltar com 2 dedos a mais no pé esquerdo e 3 dedos a mais na mão direita. É algo nesse estilo. Por quê? Porque tem muita chuva ácida lá. Tem muitas fábricas que emitem muita poluição. Então, as chuvas ácidas ocorrem muito. E como é que são provocadas, como é que são geradas essas chuvas ácidas? À medida que as fábricas emitem alguns gases tóxicos, que podem ser o dióxido de enxofre ou então o dióxido de nitrogênio, que seria o óxido nítrico, elas vão interagir com as moléculas de oxigênio na atmosfera e com as moléculas de água na atmosfera, formando o que você deve conhecer aí como ácido sulfúrico. Eu acho que não preciso explicar muito para dizer que ácido sulfúrico é algo que é muito corrosivo, é muito tóxico, não só para seres humanos, para seres vivos, mas também como próprios materiais. Ácido sulfúrico corrói até metal, até madeira muitas vezes. Mas madeira é ser vivo, né? Enfim, vai formar o ácido sulfúrico nas chuvas ácidas. E aí eu tenho uma reação de adição ou síntese. Tenho 3 elementos, 3 substâncias, gerando uma só. Próxima reação. Reação de decomposição, que foi a que a gente conversou lá no peróxido de hidrogênio. Ou análise, que análise aí significa quebra. Síntese, construção, análise, quebra. Então, dá para tirar daí. A decomposição é uma reação onde só tem um reagente e vai gerar 2 ou mais produtos. Normalmente, para a reação de decomposição ocorrer, você vai precisar fornecer uma energia. Fornecer alguma energia, algum tipo de incentivo para que aquela reação ocorra. Se a pessoa gritar, vai reação, funciona. Não, esse tipo de incentivo não funciona. Mas é mais um incentivo energético. E a equação geral seria o contrário da síntese, né? Que seria AB originando A mais B. Ou então ABC originando A mais B mais C, tanto faz. E um exemplo aí é o aquecimento de dicromato de amônio. Vocês vão conhecer aí direitinho algumas substâncias, mas o dicromato de amônio é muito utilizado aí em indústrias químicas para fazer remédio, esse tipo de coisa. Então, se você aquecer ele a certas temperaturas, ele começa a pegar fogo muito fácil, produzir faíscas. É colocado também em algumas bombinhas para fazer aqueles fogos de artifícios, bem grandes mesmo, bem luxuosos e tal. Mas, enfim, você tem o dicromato de amônio. Se você fornecer energia de calor para ele, fornecer calor, vai gerar o gás nitrogênio, N2, vai gerar o trióxido de cromo, ou óxido crômico, sólido, e vai gerar 4 moléculas de água gasosas, ou seja, vapor de água. E aí, como é que podem ocorrer as reações de decomposição? Elas podem ocorrer de 4 formas, mas aqui a gente vai ver só 3 por enquanto. Pode ser pirólise, que é uma decomposição através do calor, e aí eu tenho exemplo do carbonato de cálcio. Quando você aquece carbonato de cálcio, ele gera o óxido de cálcio, monóxido de cálcio, e o dióxido de carbono, mais conhecido como gás carbônico. Né? Ele é emitido. Né? E o símbolo é normalmente esse deltazinho utilizado para discriminar que foi uma pirólise que aconteceu. Pode acontecer também por eletrólise, que é quando você coloca energia elétrica na reação para ela acontecer, que é o exemplo aí que temos na água. Se você fornecer energia elétrica a uma molécula de água, ela vai se transformar em duas moléculas de água, ela vai se transformar em 2 moléculas de gás de hidrogênio e uma molécula de gás de oxigênio, O2. E o símbolo normalmente é esse sigma minúsculo aí.
E também pode acontecer uma decomposição por fotólise. Fotólise, decomposição através da luz. Que aí temos, por exemplo, a molécula de peróxido de hidrogênio, que é como ocorreu lá no começo, ela entra em decomposição natural pela luz. A luz vai lá, interage com as moléculas, isso aí vocês vão ver por que ela interage lá em Química 3, mas interage com as moléculas de forma que eu tenho duas moléculas de peróxido de hidrogênio, originando duas moléculas de água e uma molécula de gás de oxigênio vai ser emitido. E qual seria a outra forma de decomposição que eu falei, já que são 4 ao todo? Seria a hidrólise, que é decomposição por água. Mas hidrólise não ocorre em reações inorgânicas, só em reações orgânicas que vocês vão ver com o professor Breno. Então não se preocupem em hidrólise por enquanto. Mas reação de deslocamento ou simples troca. O terceiro tipo de reação seria uma reação de deslocamento. E o que acontece nessa reação? Basicamente, eu tenho dois reagentes e dois produtos. Nos reagentes, eu tenho uma substância inorgânica simples e uma substância inorgânica composta. O que seria isso? Aquela simples, vocês já viram lá no começo do ano. É aquela substância inorgânica que é formada só por um elemento químico. E a composta que é formada por mais de um elemento. E aí, na reação de deslocamento ou simples troca, vai acontecer uma troca. Aquela que era complexa, aquele elemento que era da substância complexa, nos produtos vai passar para que era da substância simples. E aí, a substância que era complexa vai virar simples e a que era simples vai virar completa. É por isso que é simples troca. Você vai ter um elemento pulando de uma substância para outra. Na equação geral, seria basicamente A mais BC é igual a AB mais C. Basicamente isso que acontece. A gente vai estudar a reação de deslocamento simples troca bem direitinho na próxima aula. Mas eu estou dando aqui só o geralzão para vocês entenderem na próxima aula direitinho. Mais um exemplo. O zinco na solução de ácido clorídrico. Eu tenho lá uma molécula de zinco sólida e eu tenho uma solução de ácido clorídrico aquoso. Eu vou colocar a pedrinha de zinco dentro dessa solução de ácido clorídrico. O que vai acontecer? O cloro vai largar o hidrogênio e vai passar a interagir com o zinco, formando um cloreto de zinco. Enquanto isso, o hidrogênio vai ficar sozinho, formando H2, uma molécula de gás de hidrogênio. É isso que acontece basicamente. Aí também temos o exemplo da corrosão do ferro em ácido clorídrico, da mesma forma. Da mesma forma que acontece no zinco, o ferro é corroído no ácido clorídrico desse mesmo jeito. Sei lá, tem uma molécula de ferro interagindo com duas de ácido clorídrico. Aí o cloro vai largar o hidrogênio e vai interagir com o ferro. Ou seja, você percebe aí que aqui, onde essa água está mais azul, do lado esquerdo, é porque está a solução de ácido clorídrico inteira aqui. E aqui onde a água está branca é porque o cloro deixou de interagir com a água, com a solução, e passou a interagir só com o ferro, e o hidrogênio foi emitido em forma de gás, foi liberado da solução, foi liberado dos reagentes. Então não existe mais, por isso que ela ficou branca, esse líquidozinho. E o ferro ele vai ganhar massa. A gente vai ver isso aqui na reação de oxidação direitinho. Mas o ferro vai ganhar massa porque o cloro está se agrupando a ele. Então vocês nunca perceberam que debaixo d'água, por exemplo, aqueles navios que ficam anos e anos entrando em corrosão, vocês nunca perceberam que ao invés de diminuir de massa, de volume, eles aumentam? Pode perceber, por exemplo, naquele filme do Procurando Nemo, o navio que está embaixo d'água lá, onde está tendo aquela reunião dos tubarões, ele está, tipo, ao invés de estar do mesmo tamanho que era para estar, ele está com algumas crostas a mais. Ele foi crescendo assim, como se fosse aquelas... Parece que é fungo. Às vezes até é animais marinhos, né? Mas na maior parte das vezes é só os sais que estavam na água interagindo com o ferro, com o metal que está no navio. Assim, aumentando o volume dele. Da mesma forma que o cloro está aumentando o volume do ferro aqui nessa solução. Está crescendo um pouquinho mais, criando uma crosta a mais. E a outra reação, reação de dupla troca. Se na reação de simples troca nós temos que uma substância fica simples e a outra continua composta, na reação de dupla troca, as duas substâncias vão continuar compostas. Eles só trocam de ânion, ou cátion, né? Que seria aqui no exemplo, na equação geral, AB mais CD é igual a AD mais CB. Digamos que o A é o cátion, o B é o ânion, e o C é o cátion, o D é o ânion. Aí eles vão trocar de íons. Aí o A vai passar a ter o ânion D, e o C vai passar a ter o ânion B. Um exemplo disso é o nitrato de chumbo 2 aquoso com iodeto de potássio. Nós temos aí o nitrato de chumbo 2, seria que está na forma aquosa, interagindo com dois compostos de
iodeto de potássio aquoso também, formando aí um nitrato de potássio e um iodeto de chumbo. É isso aí que acontece. Ou seja, você pode ver que teve uma troca aí. Enquanto em um estava interagindo, o chumbo estava interagindo com o nitrato, duas moléculas de nitrato, o chumbo passou a interagir com o iodeto, enquanto o potássio passou a interagir com o nitrato. Ou seja, eles trocaram. Tipo um swing de casais. É um swing de casais, dupla troca. Isso daí. Eu não queria falar isso agora, mas eu acho que é o melhor exemplo que eu tenho que dar para vocês. Uma melhor analogia é um swing de casais. Tem dois casais, eles trocam de esposa e todo mundo fica sucesso ali nos produtos. Acabou. Acabou, acabou. É isso que é dupla troca. Aí um exemplo disso é a reação de neutralização. Quem aí conhece esse remédiozinho aqui? Eu acho que quando eu era criança eu tomava pelo menos umas 3 vezes por ano, no mínimo, no mínimo. Sempre teria. Eu acho que, pelo menos aí, com certeza, a grande maioria de vocês já deve ter tomado leite de magnésio, e é muito horrível, mas muito horrível mesmo. Mas para que você toma leite de magnésio? Às vezes, quando você come muita besteira, muita coisa ruim, come, sei lá, come uma meia do seu pai, tipo, alguma coisa muito, vai fazer muito mal pro seu estômago, o seu estômago aumenta o pH. Como assim? Como ele está tendo muitos organismos no seu estômago, você começa a deixar o seu estômago mais ácido. Ou seja, normalmente eu tenho um pH 2. pH 2 é muito ácido. Porque, para vocês que não lembram, um pH neutro é pH 7. pH 7 é neutro. Acima do 7, você tem um pH básico. E abaixo do 7, você tem um pH ácido. Ou seja, se 7 é neutro e a sua boca fica ácida, bem ácida, a 6,7 pH, como tem aqui no exemplozinho, imagina um estômago que tem pH 2. Imagina o quão ácido ele é. Já é muito ácido. Então você pode deixar, ele pode ficar mais ácido como uma medida de defesa do seu estômago, para matar os micro-organismos que possam ter no seu estômago vivos ali. Ou também se você comer, tomar, por exemplo, muita Coca-Cola, que já é ácida, vai deixar o seu estômago mais ácido ainda. Também isso pode acontecer. Mas vamos lá. Quando o pH está muito ácido, normalmente você toma leite de magnésio para neutralizar o pH, para deixar ele mais neutro ali. Por quê? Porque o leite de magnésio é muito básico. Ele é uma base, para quem lembra lá das aulas de compostos inorgânicos, classificações inorgânicas, o leite de magnésio é o hidróxido de magnésio. Ou seja, o MgOH2. Seria o hidróxido de magnésio, leite de magnésio, que é uma substância básica, e muito básica, por sinal. E aí, esse leite de magnésio, ele vai interagir com o HCl, que é um ácido que está no seu estômago. Seu estômago é predominantemente HCl. Então, como eu tenho um ácido interagindo com uma base, o que acontece? Vocês lembram lá de compostos inorgânicos? Ácido mais base forma um sal. E aí esse sal vai ser responsável por neutralizar seu estômago. Porque o leite de magnésio, o hidróxido de magnésio, vai começar a interagir com o ácido clorídrico que está no seu estômago, e o magnésio vai trocar o hidróxido pelo cloro. Ou seja, o magnésio vai passar a interagir com o cloro, assim diminuindo a quantidade de HCl que tem lá. Ou seja, vai meio que quebrar o HCl e o magnésio vai roubar o cloro e o hidróxido vai roubar o hidrogênio, formando moléculas de água. Vocês lembram lá como é que forma a formação de um sal, né? Como é que ocorre a formação de um sal. Mas é basicamente isso. Falei para vocês que a aula de hoje vai ser mais curta. Não tem exercício essa semana, então fiquem de boas, que não tem um conteúdo suficiente, mas próxima aula, como vai ser esse assunto ainda? Vou passar uma listinha para vocês, bem geralzona mesmo. E eu tenho uma dúvida para vocês, é o seguinte. Mais uma vez, quando eu estava no primeiro ano, meu colégio tinha bastante vídeo. Eu fiz um vídeo sobre reações inorgânicas. É um vídeo bem ruinzinho mesmo, eu confesso que é muito, muito, muito ruim o vídeo que eu fiz. Mas tem alguns conceitos bem legais. Alguns conceitos de química, assim, são bem interessantes. Então, eu tô com bastante vergonha de postar, pra falar a verdade. Eu acho que é um vídeo bem ruim, mas os conceitos que a gente trabalha no vídeo são muito legais. As reações que a gente comenta são bem legais, a maior parte das vezes são bem explicadas. Então, se vocês quiserem que eu poste o vídeo, me avisa. Se alguém tiver interesse, pode me avisar que eu posto. Mas, se ninguém falar, eu não vou postar. Então, não sei se vale a pena só postar aleatoriamente. Mas é isso. Obrigado por assistir até aqui. Até mais.